Lucas de Ouro, do Clube de Criação, vem para cá para mediar esse papo. Tem microfone para todo mundo aí já? Tá. E para esse painel também, Potira Lavor, do Grupo Aratu. Catarina Neres, da Layout. Todo mundo com o microfone aí, né? Kátia, eu vou deixar isso aqui com você. Tá. Exato. Tudo bom, gente? Bem, primeiro demais, hein, cara? Fantástica fala. Muito provocativa para a gente que trabalha com a nossa realidade local, com clientes locais. Sempre admira e acompanha essas atividades que acontecem na rede, no âmbito nacional, e sempre tenta trazer isso para nosso contexto. Então, eu queria começar esse papo aqui falando um pouco de uma grande dificuldade que a gente, publicitários baianos, criativos baianos que trabalham com marcas locais, encontram. O primeiro deles é criar esse vínculo de confiança com o anunciante, para que as relações criativas elas passem por um outro viés, que não seja esse viés que você falou do briefing explicadinho, e sim no confio que você seja meu porta-voz, que você traduza a minha cultura empresarial. Como é que isso acontece? Você encontra um pouco dessa dificuldade também? Sim, eu acho que assim, bom, o cliente confia do mesmo jeito que a gente confia. Como é que você confia? Se uma pessoa chega para você e fala, confia em mim, você nem conhece ela, você não vai confiar. Você conquista ao longo do tempo. E a gente tem que conquistar com resultado, assim, e com a relação do dia a dia. A gente enfrenta, principalmente em clientes novos. Assim. A gente tem clientes muito grandes que chegam para a gente e falam, meu, quero que você faça oportunidade, que é demais, entra na conversa, faça memes, é o novo, me faz um viralzinho, né? Tipo, não, vamos entrar nos memes, legal. Ele tá afim. Só que na hora que você leva uma ideia, ele fala, não, obrigado, essa não outra. Porque ele ainda está também muito na cabeça dele, pensando em campanha. Então, você leva uma ideia que parece besta para ele, que é, meu, eu vou fazer um tweet sobre não sei o quê, e que pode ser arriscado, viu? Aí eu falo, não, melhor não fazer. Então, muitas vezes, quando a gente chega num cliente novo, a gente acaba fazendo muito pouca coisa no começo. Para romper, você tem que ter e é difícil, você tem que ter uma ideia que seja muito boa, o suficiente para romper a insegurança dele, porque, claro, quando tem uma crise, a gente sofre também, mas o cliente vai sofrer mais. Ele tem medo, ele tem um jurídico, ele tem um CEO que não entende nada de internet, ligando para ele e falando, meu, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Então, você tem que... E na hora que você emplaca uma ideia, que ela era ousada, eles arriscaram, mas porque ela era boa, e realmente deu certo, você coloca isso debaixo do braço e você vai usar isso as outras vezes. Então, a Netflix, a gente trabalha com eles há 4 anos. Foi conquistada essa confiança. Então, é muito difícil chegar para um cliente agora e falar, meu, vamos fazer isso. Tanto que alguns clientes estão falando, vamos mudar o processo de trabalho, e esse processo de trabalho agora ele é mais caro, porque ele é equipe dedicada e ele tem mais profissionais, mas vai dar muitos resultados. Ele vai, que resultados? Cara, não vou conseguir te dizer. Não, me fala um número de retorno. Não tem como te dizer. Então, é difícil. Então, por exemplo, hoje a gente usa um cliente com base para o outro. Olha o que a gente está fazendo para a Netflix, olha o que a gente está fazendo para Itaú, olha o que a gente está fazendo para a Ambev. Aí ele fala, tá bom, eu quero isso também. Não dá para achar que o cliente vai na boa fé falar, não, vem cá, eu confio em vocês, vamos lá, estamos juntos. Não, o cliente ele tem metas, ele tem objetivos, ele tem inseguranças, e a gente tem que entender todas elas e minimizar o máximo possível as inseguranças dele para ele estar disposto a trabalhar junto com a gente. Maravilha. Bem, a gente está aqui, eu estou aqui falando em nome do Clube de Criação, né? Então, os criativos, temos veículo de comunicação, agência de propaganda, ou seja, a gente não quer te bombardear com muitos questionamentos, mas é inevitável cada um, do seu ponto de vista, falando sobre exatamente o que você trouxe para a gente, que é entender os pontos de vista de cada marca. Vocês têm alguma consideração para fazer, gente? Eu ia fazer um comentário aqui, Gasparete. Primeiro, adorei, viu, Gasparete? Maravilhoso. Eu particularmente sou fã da Mutato. A equipe toda, a gente precisa trazer a Mutato, tem que participar do Screen. Legal que você está aqui. Primeira vez em Salvador, então, né? Recebendo bem aí. E, assim, eu entendo muito isso, eu vejo muito, assim, é um relacionamento, né? É uma conquista, é um namoro novo com o cliente. E é o que o Lucas está trazendo, a questão da confiança. E também, eu acho que você tem os dois lados. É o que você fez o comentário. O cliente precisa muito, imagino que o cliente precisa muito se conhecer, né? Autoconhecimento, assim, quem eu sou, o que é que... Né, ter uma personalidade muito bem definida. Senão, não vale nada. Senão, você não é interessante. É como você conhece uma pessoa, imagina você está batendo um papo aqui. E, assim,
deixa eu entender quem é Catarina, deixa eu conhecer Catarina, e aí Catarina vai se tornar interessante, eu vou entender e vou estabelecer uma relação com ela. E aí, imagino que vocês tenham, inclusive, modos diferentes de alcançar e de mergulhar nesse cliente. Vocês têm algum processo? Eu vou fazer pergunta também, tá? Vocês têm algum processo diferente nesse mergulhar? Você tem dados, tem tudo, mas que tipo de relação, até na interação com o seu cliente mesmo, no departamento de marketing ou no departamento digital? Sim, eu acho que... Bom, mergulhar tem duas frentes. Mergulhar no universo dele, no público dele. E aí, para isso, a gente tem a área de planejamento, a área de insights, que é a área de monitoramento, que hoje a área de monitoramento da Mutato é maior do que a área de planejamento. A gente tem uma equipe muito grande, porque a gente entende que uma fonte essencial de informação estratégica é o monitoramento de redes sociais, então a gente tem uma equipe muito grande fazendo isso. E a gente tem, por ser parte do grupo da PP, a gente também tem acesso a várias ferramentas de mercado, com números. Então, a gente tem um arsenal bom aí e também tem as pessoas, o fato de que as pessoas que trabalham lá acessam a internet, sabe? Eu fico muito puto quando alguém fala, eu liguei meu adblocker. Não, cara, por que você ligou seu adblocker? Você tem que saber as propagandas estão rolando, até para saber por que não está funcionando. Por que você ligou o adblocker? Porque é ruim? Então vai assistir, vai ver o que é ruim. Me fala por que é ruim e me mostra como você pode ser melhor do que isso. Você tem que saber o que está acontecendo. E você tem que saber os memes, tem que saber as conversas, não para ficar papagaiando, ficar repetindo, desculpa, ficar repetindo isso, mas para você saber a conversa. É relevante para o teu público, tem que ser relevante para você. Na frente do cliente, cara, aí é uma habilidade, tem que ser uma habilidade muito humana, né? Habilidade de empatia, de sentar na frente dele e conversar com o cliente. Hoje, muitas agências botam só atendimento para falar com o cliente. E a gente tem, principalmente planejamento, a gente tem que ter conversas só a gente com o cliente, sem o atendimento na sala, sem mais ninguém. Senta com ele e fala, cara, o que te preocupa? O que você está precisando? Por que você me chamou? Porque a gente sempre acha que o cliente, quando ele fala alguma coisa, ele sabe o que ele está falando, ou ele sabe exatamente o que ele quer. Eu não estou dizendo que ele não sabe o que ele está falando porque ele é ignorante, não, porque é difícil, às vezes, colocar no papel. Eu sempre brigo com o atendimento que o cliente diz que ele está sentindo falta de estratégia. Eu falei, pede para ele definir estratégia para mim. Porque muitas vezes, quando o cliente fala, não estou vendo estratégia, ele não viu a data no calendário. Só que quando ele fala estratégia, ele fala uma coisa, quando eu falo estratégia, eu falo outra. Então, você tem que sentar e decupar o que o cliente quer, até para ele entender, porque e você vai voltando. Que eu falei, o cliente falou que era um vídeo. Não, o que você quer? Você quer crescer? Você quer ser mais valorizado? Você quer ser mais relevante? E aí eu vou te dizer o que você precisa. Porque é muito fácil, o cliente acha que é trabalho dele, falar, eu vou pedir um vídeo, já vou deixar claro, um vídeo de 2 minutos. Já direciona. Confia que eu, tecnicamente, sou contratado para fazer isso para você. Deixa eu te dizer o que você precisa, mais ainda, vamos chegar nisso junto. Que eu também sou muito contra essa visão, o cliente é ignorante, a galera fica reclamando, não, o cliente é burro. Cara, não, desculpa, ele sabe muito mais do que você sobre isso. Não seja arrogante. Às vezes ele não sabe verbalizar, ou às vezes ele não sabe enxergar como isso se materializa. Mas vocês podem chegar nisso juntos. Então é muito humano o negócio. Cara, você tem que entender a marca, os números, imagina, é muito dado, mas é muito humano, né? Às vezes tem que saber, que o cliente está desesperado, você vai olhar e o valor da ação do cara caiu pela metade dos últimos 6 meses. Pô, isso é uma informação valiosa, você tem que ter uma noção do cenário, você tem que ter uma noção dos concorrentes. É isso, está crescendo, você está falando uma marca de beleza e você vê a Mary Kay crescendo. Você sabe que mesmo que ele não te fale, ele está com a Mary Kay na cabeça, porque está crescendo. E aí você pode falar, mas e aí a Mary Kay? E aí ele vai te falar. Então, tem uma leitura de cenário, mas é uma coisa muito humana de entender que esse cara é teu parceiro. Esse cara não é o teu algoz. Eu tinha uma piada que eu a publicidade ia ser muito mais fácil se não existissem clientes. É isso, você não ia ter verba. Mas ele é teu parceiro, pensa junto com ele, respeita. O cara passa 8 horas por dia, ou pelo mais que isso, trabalhando que nem você. Você aprende, por que ele não aprende? Vai aprender com ele também. Exatamente, que é o novo modelo, né? Eu acho, só para concluir um pouquinho o que ele está falando, o Diego está falando, sobre o que a gente estava falando, sobre se reinventar. Eu acho que o cliente, ele vive ali o mercado dele, a necessidade de se reinventar. Até para fazer uma nova comunicação é fundamental. Quando a gente falou sobre relevância, gerar relevância, a gente coloquei sobre a questão da Avon. No momento que você surge um grupo de pessoas não binárias se posicionando, sendo vistas, músicos, o drag queens virando popstar, como Pablo Vittar, qual a necessidade de uma marca de maquiagem, né, dentro da sua própria identidade, também construir relevância na sua comunicação. E aí ela traz esse novo comportamento de música, de entretenimento, para dentro das suas campanhas. Então, é o momento que ela gera relevância e ela consegue
trazer essa reinvenção e até confiar na própria agência que está atendendo nessa proposta de surfar, né, nesse novo comportamento social. No caso da Avon, por exemplo, foi até mais fácil pelo público, pelas pessoas, mas também porque a Avon estava precisando muito se reinventar. Então, assim, toda decisão do cliente é uma decisão de custo-benefício. E não custo-benefício de dinheiro, mas sair da inércia é um custo. Qual que é o benefício que eu trago? Às vezes eu não enxergo tanto benefício porque eu não vivi isso, mas eu também não estou enxergando custo. Quando eu trabalhava na Box, consultoria, tinha uma cliente no Itaú que ela era de investimento, e o jeito dela de convencer as pessoas a investir é falar assim, cara, quando você está colocando dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro, por causa de desvalorização. Então, poupança não é seguro, você está perdendo dinheiro. Então, mudava um pouco a equação da pessoa não, peraí, não vou me arriscar, não, peraí, mas você está perdendo dinheiro. Então, mostrar para uma marca que se você não está se arriscando, você está sumindo. Você está desaparecendo, porque todos os concorrentes estão arriscando, estão fazendo, estão aparecendo. Então, muitas vezes, enxergar. Para a Avon era mais claro isso, que eles precisavam se reinventar. Só que aí você pega, por exemplo, Samsung é um cliente enorme. Estão bem financeiramente. Eles vão falar, não preciso fazer nada diferente. Você fala, por quê? Tem outros fazendo. O mundo está mudando, as coisas estão acontecendo. Então, às vezes, você pega líderes de mercado que estão muito bem e estão se reinventando. E assim, não quem seja, por exemplo, líder de mercado, mas a Mutato fechou o ano bem financeiramente. A gente começou em 2018, eu olhei, a gente conversando interno, a gente falou, vamos reestruturar todo o nosso trabalho? Vamos mudar todo o nosso processo e talvez não vai dar certo? Vamos. Porque a gente sabe que daqui a 2 anos o formato atual está obsoleto. Então, ficar parado, eles têm que entender que ficar parado é um custo enorme também. Então, você tem que ajudar eles nessa conta. E, às vezes, tem que colocar um pouco de medo na cabeça deles, porque eles não estão enxergando o risco que é ficar parado. Total. E, inclusive, os novos formatos de remuneração, inclusive, eles precisam ser transformados, né? Uma vez que o cliente já está acostumado, o anunciante está acostumado a trabalhar com aqueles formatos específicos, ele já espera uma espécie de tabela para que a gente ofereça para ele. E isso é muito complicado, porque toda hora isso vai mudando e nem sempre o que ele está esperando é o que é indicado para ele, né? Bem, como criativo, né, eu percebo que as redes sociais, a internet, a gente tem uma relação diferente quando a gente cria, porque a gente cria para um ambiente que a gente está inserido, né? Quando eu crio para um print, eu não tô lá nas páginas, né? Mas quando eu crio para as redes sociais, eu também tenho o meu perfil pessoal, e cada vez mais eu percebo que todo mundo tem Instagram, redes sociais aqui, e cada vez eu percebo que todo mundo está investindo um pouquinho mais nessa produção, então eu vejo perfis pessoais cada vez mais bem produzidos, e perfis institucionais cada vez mais naturais e mais crus para mostrar que são reais. Como é que isso se relaciona com as marcas que precisam, ao mesmo tempo, manter uma visão e uma imagem institucional sólida, mas que precisam também passar essa naturalidade das redes sociais? Sim, as marcas estão virando empresas, as pessoas querem virar empresas e empresas querem virar pessoas, né? Meio esquizofrênico. Mas acho que tem um ponto aí que você falou assim, a gente acaba querendo para nós mesmos. E por um lado, isso é bom, por outro lado, isso é preocupante, né? Acho que, por exemplo, um dos trunfos da Mutato é que a Mutato é extremamente jovem, tem uma equipe muito diversa, então a gente sabe o que está acontecendo, é natural para a gente acompanhar uma conversa. Só que isso me preocupa também, porque nem sempre está criando para você. Se a gente está fazendo Avon, jovens, mulheres, classe C, tá beleza? Legal, estamos criando. Né? Está criando Netflix, legal. Mas agora a gente tem campanha de Itaú, que eu preciso criar para pessoas que estão de maquininha, que é um cara que, empreendedor, se chama de empreendedor, mas o cara ele nem sabe direito que é um empreendedor, ele só vende, tipo, o que é um empreendedor? Eu vendo tapioca, o cara vende tapioca e precisa de uma maquininha. E eu preciso falar com esse cara. E aí, o que o meu jovem hipster de Pinheiros, em São Paulo, vai saber dizer sobre esse cara? Por isso que a gente precisa de processo. Por isso que a gente precisa de método para entender as pessoas. Eu venho de pesquisa, então, para mim, é natural presumir que eu não sei. Porque, e muitas vezes, você vê muita campanha que é errada, você fala, linda, bacana, não vendeu uma blusinha. Nossa, que legal, olha, lindo, conceitual. O cliente adorou, a agência adorou, o consumidor nem entendeu porra nenhuma. Então, assim, para quem está fazendo isso? E uma coisa que a gente trabalha muito, a galera tem muita mania de... muita galera que ama muito o trabalho, mas por isso só quer fazer o que ama, né? Então, eu quero fazer Netflix, legal, pô, deixa eu fazer, né? Deixa eu fazer esse cliente aqui, jovem. Aí você entrega um negócio que não é para ele, e fala, não quero fazer isso. Pô, é teu trabalho. E aí que você mostra a qualidade do teu trabalho. É fácil criar para você. Criar para o outro que é difícil. E a não ser que a gente crie uma agência geriátrica para geriátrica, sabe, para idosos, uma agência.
você vai ter que entender o outro. Então, e mesmo assim, tá? Mesmo que a gente está falando de jovens bacanas, tal, eu sempre estimulo que você pode ser um jovem ligado à moda, tal, tem 800 perfis diferentes, 800 perfis de pessoas diferentes de você que estão nesse universo. Sai um pouco do teu espaço. O que eu acho legal, por exemplo, é que se você está fora do eixo do mundo São Paulo, você já tem uma visão muito diferente, né? As agências podem ter uma dificuldade enorme de entender o Nordeste. A gente trabalha com Ipanema, a gente tem que ficar lembrando o tempo todo os nossos criativos que não tem inverno. Tipo, não, o pessoal não vai usar chinelo agora que é agosto. Não, cara, vão, sabe? E você tem que ficar lembrando as coisas, porque é natural você olhar só para o teu contexto. Então, para isso, você precisa de método, você precisa de ferramenta. É super importante. Lucas, você me permite aqui fazer uma pergunta aqui para vocês também. Eu acho que o desafio, eu estou aqui trabalhando muito com a visão de cliente, né? Eu falei para a Gasparetti, a gente é do Grupo Aratu, a gente é uma afiliada da SBT aqui na Bahia. E a gente faz, por exemplo, um grande festival de São João aqui, que é o Errado Galinha. O Zé está ali, ó, é que faz a gestão das redes sociais. E a gente criou um personagem, né, Zé? O próprio Galinho é quem responde nas redes sociais e tal, e a gente consegue levar isso para o evento. Ficou uma coisa tão louca que as pessoas interagem. Tem um grupo do WhatsApp, tem um grupo de terapia do WhatsApp, porque as pessoas ficam carentes do Galinho. O Galinho já recebeu proposta de namoro, já recebeu convite para comer feijoada na casa, dormir, enfim. É um assédio louco. E aí eu queria até perguntar um pouco para a Catarina, que eu imagino que o desafio da gestão que vocês fazem aí, transpor isso para o mundo real. E acho que você está atendendo varejo agora, né? Então, assim, você cria uma personalidade, você tem uma identidade lá nas redes sociais, e o cliente, quando se depara isso no real. Por exemplo, eu acho que Catarina é moderna e tal, eu vou encontrar a Catarina está com a roupa mais careta. Como é que é isso, né? Essa diferença aí, esse desafio de criar essa identidade, que é a identidade da marca que está nas redes sociais, mas eu acho que principalmente para o varejo, né? Aquele desafio de você se deparar ali na real, né? No balcão do caixa. Eu costumo dizer que as pessoas querem se relacionar. A gente precisa pensar um pouco na rede social, naquilo que a gente constrói, como a gente consome, né? A gente se relaciona com as marcas que a gente tem identidade. A gente constrói elos com ela, a gente cria empatia. A gente, eu adoro essa marca, adoro essa roupa, adoro fulano. E a gente, na hora que está fazendo o processo ali, da construção da persona de que vai fazer a interação, que vai definir esse relacionamento com o cliente, a gente tem que se colocar também um pouquinho do outro lado. Então, se você é um varejo, como você se comporta? Como é que se comportaria, né? Comportamentária. Embolei aqui a palavra. Com você se relacionar com esse tipo de produto. Então, a identidade da persona é muito importante para quando você definir quem é que você é, a sua marca. Hoje o Netflix consegue ser ácido, e as pessoas procuram. Se Netflix não respondesse aquilo para o Flávio Bolsonaro, talvez eu acho que as pessoas ficariam decepcionadas, porque existe uma expectativa sobre aquela marca. E quando isso também, se a gente está falando de varejo, mas quando isso lhe trata com pessoas, com artistas, com outras pessoas que também têm suas redes sociais administradas, elas têm um time também para poder responder. As pessoas esperam. Eu ouvi um dia Paulo Gustavo falando, me chamaram de Pochá. No dia que me chamou de Pochá, eu falei, não vou não. Entrei no carro e saí, porque não era eu mesmo que ia ser antipático, porque a gente não espera nunca, né? A gente quer que aquela pessoa seja aquilo que a gente imagina. E assim também são com as marcas. E não frustrar esse cliente, é muito difícil. Você tem que estar ali sempre ligado no tom, exatamente como se relacionar com ele, para que não gere essa frustração, porque essa frustração gera uma antipatia, né? Eu estava perguntando do varejo até a Gabriela do Salvador Norte, não sei se ela está aí, porque eu acho que assim, você ter essa coisa do ponto de venda, né? Conseguir manter essa identidade na equipe e tudo é um desafio grande, desafio né? muito grande, mas eu acho que você tem que conciliar isso, tanto no processo da construção de quem é a sua marca dentro da rede social, quanto todas as pessoas que estão lá fora. Eu acho que é uma capacitação conjunta, é um momento, como o Diego falou, de sentar a agência, sentar cliente e ali construir, estabelecer a comunicação não só na internet, mas fora também. Potira, eu tenho uma pergunta para você. Lá na Aratu, eu sei que esse processo de produção de conteúdo, ele demanda muita energia, é uma imersão, você tem que estudar muito, se aprofundar, e, ao mesmo tempo, é importante também escutar nesse processo. Então, a gente, em determinado momento, enquanto criativo, enquanto produtor de conteúdo, eu acho que rola aquele impasse entre agora é a minha hora de falar ou minha hora de escutar.
Como é que você se relaciona nisso lá na produção de conteúdo, dos programas, da programação que está sempre se movimentando, sempre se atualizando? Como é que funciona essa dinâmica? Bom, lá a produção é intensa, né, Ana? A gente tem o quê? Produção intensa de conteúdo. E eu acho que é um pouco do que Gasparetti falou, né? A gente trabalha também com a sensibilidade ali, né? É entender. Eu falei assim, é um relacionamento, é namoro, é casamento. Você fala, pô, aquela hora ele não vou nem falar isso agora, porque vai dar merda. Deixa eu esperar um pouquinho, entendeu? Deixa esfriar, ou então pega uma oportunidade, vai ali e solta, né, no momento certo. Eu acho que é muito assim, acompanhar. A gente, eu acho que a Aratu, a gente tem um diferencial assim de estar muito próximo da comunidade. A gente fez uma pesquisa uma vez, assim, a nossa última pesquisa, Quali trouxe assim, poxa, eu me sinto à vontade na Aratu. Se fosse uma festa, eu estava comendo uma coxinha, tinha uma cervejinha gelada, eu podia sentar no sofá mais despojado. Então, a gente procura trazer isso, estar nesse contato. Então, a gente tem, assim, a gente se preocupa de como é que a gente como é que a gente atua nas redes sociais e como é que a gente chega na comunidade. Desde o cinegrafista, do repórter, todo mundo que está lá, chegou um carro da emissora, tudo tem que responder conforme a marca, né? Então, a gente procura, assim, dar esse desenho e ter a personalidade forte e está muito claro para todo mundo, os colaboradores lá, quem nós somos. E aí acho que fica mais fácil você perceber quando é que cabe fazer um movimento ou não, né? Nossa, é super importante entender de gente, né? Eu acho que tem um ponto das duas questões, né, dessa última e da outra, que você falou sobre se comunicar. Você deu um exemplo, nas redes sociais, super simpático, aí o cara vai na loja e é maltratado. Isso é muito difícil, né? O primeiro ponto é coerência. Eu lembro que quando estava na faculdade, eu estagiei numa agência, e aí chega um cliente muito grande e fala assim, eu tenho um sabonete que eu quero lançar e eu quero que o posicionamento dele seja premium. Legal. O que a pesquisa disse? Aqui é fedido e coça. Aí eu falei, tá, pera, você quer ser premium? A pesquisa, o pessoal não gostou. Não. Tá, mas e aí? Não, é que eu tenho bastante mídia. Fala que é premium. Vamos vender como premium. E, bom, eu era estagiário, não tinha voz nenhuma naquilo, e eu fiquei meio louco da cabeça. Falei, ele acha que ninguém vai perceber, que vai colar? E ainda bem que hoje em dia eu tenho autonomia, né, na posição que eu estou, de chegar para um cliente e falar, desculpa, amigo, eu não vou fazer isso. E conseguir explicar para ele como é que ele perde com isso. A pessoa vai comprar uma vez, depois ela nunca mais compra, ela vai ficar brava com você, e você sempre consegue achar, claro, fedido e coça não é muito fácil, mas você sempre vai achar alguma coisa que faça sentido para aquela marca. E aí tem um grande problema, um grande desafio, que é, muitas vezes, a publicidade está só na ponta do processo, e você não tem autonomia sobre o resto. Então, você quer conversar, por exemplo, hoje, o Facebook virou um grande saque. Quase todas as marcas, a página de Facebook é reclamação, reclamação. E você não tem um controle sobre isso. Aí, o que a gente luta, eu principalmente como head de estratégia, o que eu mais luto com os meus clientes é ter abertura dentro do cliente de diferentes áreas. Então, de fazer workshop com as áreas. Falar, o que está acontecendo com o atendimento? Como é que dá para melhorar? Porque é muito frustrante você ficar na ponta tentando vender uma coisa que você não entrega. Que você não Exato. Então, assim, cada vez mais, eu acho que quando você vai trabalhando, e talvez isso seja um pouco mais fácil em clientes locais, que vocês estão muito próximos, conhecem muito, que estão muito ainda naquele cenário, de ir cavando aberturas com o resto. Por exemplo, se você posicionou na comunicação a marca como uma marca simples, cara, vai conversar com o pessoal que faz o aplicativo deles, com o pessoal que faz que faz o PABX de atendimento. Tenta deixar isso mais simples, não é difícil. Mas só tenta, deixa eu fazer uma reunião com essa pessoa, só para trocar uma ideia, e tenta ajustar as outras frentes, porque senão a tua comunicação vai sempre ser falsa. E aí, aí não tem como vencer. Não adianta a persona ideal, não adianta a identidade, que isso não vai gerar nunca essa relevância com o cliente, né? Exatamente. Total. A gente está nesse momento onde a verdade é o nosso principal, né, argumento aí. Bem, eu estava perguntando e estava falando sobre essa ideia de que cada vez mais a gente precisa entender as relações humanas. A comunicação agora é um a um ali mesmo, né? Mesmo trabalhando com mídia, com essas tecnologias todas, mas a gente está pensando em cada um. E exatamente isso que a gente tem a possibilidade agora nas redes sociais. Me conta um pouquinho como é que é trabalhar para marcas nacionais em cenários tão diversos. Olha, eu vou admitir que ainda é um grande desafio, tá? A visibilidade, seja regional, por diferentes classes, foi o que eu tinha falado agora há pouco, ainda é muito difícil. Porque a gente vai para o default de pensar que todo mundo pensa como a gente e beleza. Né? Você precisa ter um exercício constante de desconstruir teu pensamento
e de ter fontes para ter contato com essas pessoas, né? E aí nisso o monitoramento de redes sociais ajuda muito. Então a nossa equipe de monitoramento, que a gente chama de equipe de insights, porque ela é essencial para isso, porque é ela que traz essa verdade do que eu falei. A gente trabalha com Ipanema, que é um chinelo que vende no Brasil inteiro. Quem traz essa visão da realidade, seja de diferentes regiões, ou seja da pessoa falar, te lançou uma sandália que era linda, super conceitual e tal, nossa, era um negócio, um puta designer, e aí alguém fala, mas como é que eu vou correr para pegar o ônibus com essa sandália? E, pô, a gente tem que levar isso para o cliente, falar, meu, desculpa, tua consumidora precisa correr para pegar o ônibus, sabe? E, inclusive, no passado, já a Ipanema eles fizeram um estudo enorme com a Box para entender como as mulheres usam o chinelo e como criar o chinelo que se adapta às necessidades dela. Então, fala assim, olha, eu estou muito em chão irregular, eu preciso de uma proteçãozinha aqui do lado, olha, não dá para sair do pé. Eles foram fazendo tudo isso. E a linha Sempre Nova, que é a linha mais vendida deles hoje, foi feita em cima desses feedbacks. Mas hoje o que a gente traz é semanalmente para eles relatórios de redes sociais. Ó, estão falando que a tira dessa sandália está estourando, estão dizendo que o teu produto não está chegando em tal lugar. Assim, a caixa de comentários é a tua amostra constante de informação. E você tem que ler isso de uma maneira muito humana. Porque o que acontece normalmente? A pessoa faz esse relatório, ela não tem interface com ninguém, ela não conversa, não tem acesso ao planejamento, não tem acesso à conta, ela manda um relatório toda semana, o cara pega o olho gráfico, 70% positivo, 30% negativo, tá beleza, vão embora. O que a gente está trazendo, hoje a gente trabalha muito em dupla monitoramento e planejamento. Por quê? O relatório tem que ter uma visão humana, que é desses 30%. Cara, tem cada vez mais gente dizendo que não está achando na loja. Você tem que conversar com o pessoal de distribuição. Então, isso tanto para problemas quanto para oportunidades. Olha, por exemplo, às vezes por monitoramento que a gente vê uma menina postou, quando a gente fez a campanha da Anitta, a gente começou a ver vários vídeos no YouTube de umas meninas trans, postando um vídeo delas dançando com a sandália, adorando e tal. O que a gente faz com isso? Vamos aproveitar de alguma maneira. A gente leva isso para frente. Então, tem toda uma coisa do quanti e do qualia também. Um comentário de uma pessoa que foi muito verdadeiro, você tem que levar isso para frente. Então, tem uma coisa que a gente estava falando agora há pouco, antes da palestra, que é, beleza, todo mundo fala de Big Data, acesso, o dado não serve para nada se você não souber o jeito de ler. O jeito de ler é o jeito humano, que é olhar para aquilo e falar, o que essas pessoas estão pensando? Por que isso está incomodando elas? E não falar, ai, que saco, 40% de reclamações. Se você não faz isso, você vai continuar tendo reclamação, óbvio. Você não vai endereçar nunca. E, Diego, como oriunda do monitoramento, já fiz muito monitoramento, a gente também tem essa relevância para dentro da própria agência, para dentro da criação, para dentro das estratégias, é fundamental, porque a gente, às vezes, está olhando só um todo maior, o cliente só quer saber quanto curtiu, quanto engajou, quanto compartilhou, e na parte que você passa para você fazer a leitura qualitativa e não quantitativa dos dados, acho que ele é um pouquinho ignorada e fica, não curti, importante é que compartilhou 2.000 compartilhamentos, mas eu tive ali X comentários, tem X sentimento presente naquela campanha, ter essa leitura qualitativa e a construção dessa narrativa ao ler os dados, para poder gerar novos insights e nova campanha é fundamental. E ela, para o Always On, por exemplo, é fundamental também para o seu dia a dia, você saber qual é o sentimento das pessoas em relação à sua marca, ao seu produto, enfim. Mas o essencial é a troca, que você falou, a visibilidade dentro da agência. Hoje, mesmo que a gente não trabalhe Always On, todos os nossos clientes que a gente tem contrato anual, a gente tem uma mesa do cliente. Então, você tem a criação, planejamento, insights, atendimento na mesma mesa. Isso foi uma coisa desse ano. Tanto que a minha mesa, eu como diretor de planejamento, eu sinto sozinho. Porque está cada um numa mesa, então a gente tem um novo desafio, que é como é que a gente mantém a área integrada. Então a gente tem encontros constantes do planejamento, para conversar, para trocar. A gente tem almoço do planejamento, a gente tem churrasco do planejamento, para a gente manter essa troca e se sentir uma unidade. Mas por quê? A gente achou que era essencial colocar as pessoas juntas. Que é essa troca no dia a dia que faz uma grande diferença. Que é a pessoa de insights falar, nossa, quanta gente reclamando desse chinelo, falando que é feio. A minha criação olha falando, nossa, é que a gente queria fotografar ele de outro jeito, a cliente quis fotografar daquele jeito, então vamos tentar fotografar de outro jeito. Liga para a cliente e fala, vamos fotografar de novo esse chinelo? Então, assim, a pessoa de insights não sabe do shooting, ela não dá para estar todo mundo no shooting. Então ela vai e ela fala um negócio que a pessoa da criação fala, isso tem a ver com o negócio que a gente estava vendo. Então, essa conexão, cada um está vendo um pedaço, e é inevitável, porque você tentar fazer com que todo mundo veja tudo, primeiro, ou você vai contratar super-heróis, ou assim, não vai dar certo,
mas você precisa que as pessoas estejam sempre trocando. E para isso você precisa ter intimidade e, na boa, a criação fica aqui, você desce uma escada, tem um planejamento. Mas é uma diferença tão grande estar na mesma mesa, tão grande, o quanto o planejamento ficou mais relevante, conseguiu dar mais inputs, o quanto ele entendeu mais o que é feito do trabalho dele. Então, hoje, eu recomendo para qualquer empresa, assim, coloque as pessoas para sentar juntas. É um problema logístico enorme, tá? A gente teve que mudar, arrastar coisas de lugar, um monte de lugar. Às vezes não fecha, não cabe todo mundo. A gente dá um jeito. Tem mesa que está meio vazia, mesa que está lotada. E eles falam, por que vocês vão sentar aqui na mesa do lado? Não, porque eu quero sentar nessa mesa. Mas parece besta, mas é o que faz a diferença no trabalho, principalmente quando eu estou falando de contexto e de ser rápido, e de saber o que está acontecendo, porque o contexto é cada vez mais complexo. Você precisa estar na frente de todas as outras pessoas que têm pedacinhos do seu contexto também. Massa, estamos chegando no final, ao né? fim, eu ia dar uma sugestão aqui para ver se a gente aproveitava o finalzinho, não sei, para ver se alguém tem alguma pergunta. Será, Lucas? Alguém tem alguma pergunta aí, gente? Olá, gente, boa tarde. Eu sou Mia Lopes, creator, gerente de conteúdo de uma TV aqui em Salvador. Estou aqui inquieta com algumas questões. Primeiro, eu queria entender sobre esse novo momento em que algumas TVs identificam o perfil de um creator, leva para a TV e desconstrói a identidade dele. Porque o creator, ele não tem, quando depender da linha do conteúdo que ele faz, ele não tem um compromisso com o ângulo ou o lado certo, a depender do conteúdo que ele faz. E aí, quando vai para a TV, desconstrói a identidade toda. Aí que tem o microfone, e tem a forma correta, e o enquadramento. Aí você pega, faz coisas como Marcelo Adnet, que foi desconstruído dentro da Globo, ou outros nomes que são desconstruídos quando vão para a TV e perde a identidade e a beleza da coisa orgânica. Outro elemento é como vocês lidam com o compromisso com relação às questões éticas. Porque existe o movimento como Cocielo, em que a empresa deixa de bancar aquele creator porque o conteúdo dele é homofóbico, ou machista, ou racista, mas tem um movimento inverso. Vocês já deixaram em algum momento de assumir o compromisso com uma marca, porque a marca tinha alguma postura antiética, machista, homofóbica, racista? Porque nós temos agora a Tia Má, ela fez uma postagem com relação à pasta de dente, porque nenhuma publicação, nenhuma empresa de pasta de dente colocam pessoas negras para compor o casting dentro de comercial de TV. E atualmente eu vivo isso. Então, quando eu escolho um parceiro ou uma parceira, eu olho a timeline, e atualmente eu passei por esse episódio, e a empresa disse, eu quero vestir você para a TV, para um espaço bacana, e quando você vai ver lá, eles não postam a foto porque você não se encaixa dentro do perfil que a gente dialoga, que é uma mulher branca, ou, enfim, um perfil específico. E aí existe esse movimento inverso também, quando o creator diz, tá bom, sua marca é linda, seu produto é maravilhoso, mas você também não me representa. Se eu não represento você para estar na tua timeline, na sua propaganda, você também não me representa para estar no meu corpo. Aí eu queria entender como vocês veem isso. E a terceira questão é, o repost agora está bombando. As marcas estão repostando o post em que uma pessoa independente fez consumindo conteúdo. Então, a pessoa fez um vídeo no History consumindo aquela cerveja e as marcas estão repostando, de repente, para mostrar que as pessoas estão consumindo. Como é que vocês veem o repost? Obrigada. Sobre o repost, só falar, isso você pode processar, tá? Se ela faz isso sem pedir autorização, sem falar nada, você pode processar. A marca tem que entrar em contato, pedir e aí postar. Uma marca séria tem que fazer isso, ela está fazendo isso sem autorização, ela está errada. Então, essa questão é simples, tá? Se ela está fazendo isso, ela está errada, você pode falar. Sobre a questão de creators, de influenciadores, o que você está falando de anular, né? As TVs estão acostumadas a lidar, por exemplo, ator, modelo, que o trabalho deles é ser maleável, é transformar a sua personalidade em cima, dependendo do trabalho que ela está fazendo, dependendo de um papel que ela está fazendo, ou a modelo em cima da coleção que ela está representando. E eles são muito mais acostumados a isso. Eles têm que entender que o creator não é isso. Um creator é uma pessoa que ela tem uma visão, ela tem uma personalidade, e ela cresceu por ter essa personalidade. A coisa que a gente mais vê são marcas querendo roteirizar um criador. E, gente, não roteirize um criador.
Você pode, no máximo, fazer uma sugestão de tema. Recentemente, a gente fez um trabalho com a Dinei, que a gente fez uma sugestão, ele olhou e falou, gente, que legal, parece muito, tipo, é muito jeito que eu falo, eu não tenho uma alteração. E a gente ficou super feliz, a redatora, claro, ficou muito orgulhosa, mas a gente entregou na mão dele para ele fazer o que quisesse com aquilo. Porque a gente tem que entender que você está contratando uma pessoa pelo ponto de vista dela. E na hora que você anula isso, você se queima como marca e ele se queima como influenciador. A gente já viu muitos influenciadores que foram sumindo porque eles deixavam de ser eles mesmos. Então uma marca fala assim, eu quero chamar tal influenciador, mas ele não pode falar palavrão. Eu falei, então você não quer ser influenciador. Se ele não puder falar palavrão, ele não é ele. Ou é com palavrão ou acha outra pessoa. Então tem que ter todo um trabalho da área de influência, no agência ou da empresa de influência, de entender a fundo esses influenciadores, não só qual o tamanho deles, ou qual... ele fala de moda, mas qual a personalidade, qual o fit que tem com a sua campanha e com a sua marca. Porque, gente, é um show de horrores o que acontece. São marcas usando influenciadores de maneiras mais erradas e os dois acabam sumindo e se perdendo em cima disso. Qual era a segunda pergunta? Desculpa. Sobre a questão ética. Essa é bem delicada. Assim, acho que os trabalhos de influência sérios eles são feitos com uma pesquisa de background muito forte. Então você tem que pesquisar o histórico daquela pessoa, o que ela falou. Hoje a gente roda uma análise com mais de 200 palavras para identificar possíveis conteúdos sensíveis, para identificar a opinião dessa pessoa no futuro, além de olhar essa pessoa. Que você tinha falado do caso Cossielo, que é isso. E no caso Cossielo, por exemplo, a gente desenvolveu essa ferramenta muito por causa dele, porque a gente tinha menos palavras que não pegaram, e às vezes tem um tweet que não fala nenhuma palavra que pega, e aí você tem que ler 10 mil tweets, que é uma coisa muito inviável hoje em dia, mas talvez é o que a gente tenha que fazer para garantir que a gente não vai ter problema. Mas eu perguntei com relação não ao creator, porque o creator todo mundo monitora se ele tem uma postura ética, mas as empresas que está lá fazendo uma campanha, tem uma empresa agora que faz a campanha para a infância, porque infância. Mas a postura da empresa, se a empresa ela tem em seu casting homens e mulheres com o mesmo nível de salário, sim, entendeu? A postura ética da empresa. Isso hoje é essencial as empresas entenderem que no momento em que você se posiciona com relação a uma causa, as pessoas vão te investigar todo o seu histórico, todo o contexto com relação a isso, inclusive com relação a outras causas. Então, o primeiro ponto é uma marca ela tem um teto de vidro, não entre em nenhuma causa, mas o segundo ponto é não tenha um teto de vidro, pelo amor de Deus, resolva essas questões. Mas, mais uma vez, como eu falo, a gente está na ponta do processo. A gente, muitas vezes, legal a gente estar falando isso, mas a gente não consegue afetar o processo inteiro. Hoje, com vários clientes, a gente tem workshops de sensibilidade social, de diversidade, que a gente consegue trazer gente diferente de todas as áreas da empresa e a gente consegue fazer um trabalho. E, cara, isso não garante que não tenha um cara que seja um puta machista dentro da empresa e que essa história vai aparecer. A empresa tem que se preocupar com isso. A agência também. A agência tem que saber onde está se metendo. É delicado pra caramba isso. Mas eu não consigo te dar uma resposta clara do o que fazer, porque é isso. Eu diria, o que fazer, não faça merda. Não tenha machistas. Contrate com diversidade. Faça tudo direitinho. Mas tem 1000 fatores envolvidos aí que não estão ao alcance da agência trabalharem disso. Mas talvez a política que está dentro da empresa consiga falar um pouco melhor. Não, eu acho que é um pouco isso aí que você falou, esse cuidado. E acho que é um pouco do que eu puxei aqui, Catarina, para falar, que você tem que ter cuidado, tem que ser verdade. E, enfim, eu acho que é uma questão um pouco do desafio do real também, né, Catarina? De ter o contato real ali. E constante com o cliente, né? Ter esse alinhamento e ter essa transparência. Eu acho que a relação de confiança ela se estabelece assim. Tanto da agência em relação com o cliente, é que tenha sempre claro quais são as suas deficiências e manter não ter esse teto de vidro, como o Diego falou. Porque a gente não consegue controlar 100% quem está trabalhando dentro da empresa. Mas a gente tem a orientação, principalmente do ponto de vista de comunicação, de como as empresas podem conduzir e devem conduzir diante desses cenários, ainda mais porque hoje em dia nunca deveria ser tolerado, mas cada vez mais isso é um ponto mais sensível. Permanecer com posturas que aferem pessoas, enfim, do ponto de vista ético, racial. Perfeito. O que eu acho que é legal de Gasparetti aí é esse olhar também que você provocou,
de que, assim, claro, é uma responsabilidade do cliente, deu uma merda, é do cliente, mas assim, não é do cliente não, é minha, é meu trabalho, vamos fazer a 4 mãos. Com certeza. Deixa eu entender do seu negócio, eu estou no mesmo barco, né? Que eu acho que é o que muitas vezes o cliente sente que falta em algumas situações do outro lado, tipo, não, é o que você falou, eu vou aqui ficar sentado esperando um briefing do cliente. Não, eu adorei o que você apresentou, que você inverte o processo e você vai lá, você está ligado. Isso daí gera uma coisa muito mais rica e vocês vão gerar insights, inclusive, de produtos, de outras coisas, né? Esse, eu acho que é o modelo, que eu acho que é o que funciona e que o cliente, que a marca espera, né? Gente, estamos chegando no finalzinho do nosso painel, né? Muito obrigado pela presença de todos aqui. Sei que tem muitos estudantes aqui. Quem é estudante, levanta a mão aí. Muitos estudantes. Então, só para encerrar, agradecer a presença de todos. Gasparetti, sua fala foi fantástica. Catarina, Potira, vocês são feras. E eu sei que depois a gente vai ficar conversando aqui nos corredores do Fera também. Eu queria só... Com um trocadilho do Fera, né? Gostou, né? Eu queria só, para encerrar, já que tem muito estudante aqui, o que é que um estudante, um profissional aí de criação, de planejamento, um comunicólogo, ele precisa ter hoje em dia? Ele precisa ser heavy user, ele precisa estar nas redes, ele precisa ser engajado. Dá uma palavra para essa turma toda que está aqui, que eu tenho certeza que está doida para trabalhar no Mutato. Cara, em primeiro lugar, como eu falei, o contexto está cada dia mais complexo, então gaste muito tempo entendendo isso. E entender contexto também exige habilidades. Então, entenda as outras áreas. Se você é da criação e você não entende o que mídia faz, está errado. Se você é planejamento e você não entende o que o gerente de projeto faz, está errado. Você precisa entender todas as áreas da empresa, que são todos pedacinhos. Saiba, especialmente quem está na faculdade, você ainda está aprendendo, estagiário, você tem espaço para isso. Vai entender todas as áreas, vai entender todas as fontes de informação. Porque a grande diferença que eu sinto hoje é quando eu tenho um criativo que entende as outras áreas, por exemplo, o trabalho dele vai ficar muito melhor, muito melhor. Quando eu tenho um planejamento que entende como o criativo vai usar o trabalho dele, ele vai fazer uma orientação estratégica muito melhor. Então, entendam as outras áreas e gastem muito tempo entendendo o contexto e lendo o contexto e coloquem isso na rotina de vocês. Eu sei o que está acontecendo, e não é entrar em meme, não, gente. Ver meme todo mundo vê, entrar na internet todo mundo entra. Crie processo para isso. Então, o que eu vou olhar? O que eu vou ler? Com quem que eu vou conversar? Sabe, sei lá, eu tenho 5 contatos de WhatsApp que toda semana eu vou mandar uma mensagem e falar, cara, me compartilha aí uma coisa que você recebeu hoje no WhatsApp, para saber o que esses caras estão recebendo. A gente, em Avon, a gente faz umas campanhas lindas e tal, e faz uns vídeos para os representantes mandarem para os clientes. Aí, lindo, até o momento que a gente foi falar com o representante, falar, ei, tá usando os vídeos? Não, ninguém usa os vídeos, porque ocupa muito espaço. O que você faz? Eu abro o PDF do catálogo, dou um print e mando pelo Stories do WhatsApp. E, gente, pessoal, elite, São Paulo, publicitário, não usa Stories do WhatsApp. Até a gente vê um número que é o Stories mais usado, que é mais usado do que do Instagram. Ou seja, a gente começou a criar peças para Stories de Instagram. Você tem que entender como as pessoas vão usar o que você vai fazer e como as pessoas vão ler e vão entender o que você vai fazer. E, para isso, tem que estar monitorando o contexto sempre e tem que ser uma parte importante da sua rotina, independente da área que você está. Se isso for só uma tarefa do planejamento, está fraco. Ninguém vai entender depois, vai sumir, vai chegar no relatório legal, mas a peça final não vai ter nada a ver com aquilo e não vai dar resultado, gente. A questão é essa. Não é só, não está olhando o contexto. Não vai dar resultado, não vai vender, porque as pessoas não vão se conectar. É isso. Total. Beleza. Valeu, gente. Muito bom, hein? Sai.